Bom dia! Hoje, 4 de novembro. Sofrer injusto é o tema deste devocional, que tem como base bíblica o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. E o versículo-chave também está lá em 1 Pedro, só que no capítulo 3 e na parte A do verso 14, que nos fala assim: mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Muito bem, é muito difícil suportar um insulto, uma calúnia, um soco ou um pontapé e não reagir. Talvez você já tenha passado por algo assim e ainda se lembre com raiva da ocasião. No primeiro século, milhões de escravos sofreram aflições terríveis. O filme Spartacus, que conta a história de gladiadores, retrata essa realidade entre os romanos. Povos derrotados nas guerras eram escravizados pelos vencedores. Outro motivo podiam ser as dívidas. Os devedores eram obrigados a servir seus credores até conseguir pagá-las. Mesmo sujeitados a uma existência duríssima, muitas vezes desses escravos ouviram o Evangelho e confiaram em Cristo. Só acredita? Muito bem. Os que pertenciam a senhores maus podiam sofrer injustamente com maus tratos ainda maiores por causa de sua fé. Devotado aos ídolos de pedra, os romanos estranhavam os cristãos que adoravam um só Deus, ainda por cima, invisível. O apóstolo Pedro sabia da situação difícil a que muitos escravos cristãos eram submetidos. Assim, dirigiu-lhes o encorajamento da leitura bíblica que vale até hoje para todos que sofrem por serem cristãos. Mas como é possível ser paciente e firme na fé sem revidar as injustiças? Muito bem, nesta hora é bom lembrar, primeiro, que é louvável diante de Deus quando um filho seu sofre injustamente por causa da sua consciência cristã. Está lá no versículo 19 e 20. Segundo, o próprio Cristo passou por isso e foi exemplo no sofrimento. Também, terceiro, Jesus não revidou nem ameaçou, mas se submeteu ao mais justo dos juízes. Está lá no versículo 23. Quarto, ele agiu assim por amor a nós, pagando o preço por nossos erros para nos reconciliar com Deus. Está lá escrito no versículo 24. Muito bem, por fim, Cristo sabe de tudo e cuida dos seus. Portanto, se você sofre injustamente por causa de Cristo, siga o exemplo dele ao enfrentar sua aflição, sabendo que o Senhor tem um propósito e que ele se agrada da fidelidade dos seus filhos. Moral da história do nosso devocional nos fala assim: não é vergonha, mas uma grande honra sofrer injustamente por ter sido identificado com Jesus. Tá aí algo que não é fácil, mas é o que está escrito. Ok, amanhã nós estaremos juntos mais uma vez no próximo capítulo de nossas vidas e eu desejo a você e família bênção e prosperidade. Tchau, tchau.